E no Mundo em Pauta de hoje, o nosso bate-papo, que a gente conversa com tanta alegria. O assunto de hoje, passaportes e vistos com base no direito brasileiro. A nossa companheira Maria de Lourdes Albertini já está conectada conosco. Bom dia, Lourdinha, bem-vinda de volta. Bom dia, Moninha. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Tudo bem? Tudo graças a Deus e com você? Um pouco gripada, mas estou bem. Levemente gripado, estamos todos, né? Mas ainda bem que não é Covid. Impressionante. Não, não é. Testada, graças a Deus. Amém. Ludinha, vamos viajar, vamos lá. Vamos Quais ver. os documentos exigidos em uma viagem internacional? Então, Moninha, é interessante porque a gente tem vários documentos de viagem, mas a gente tem um grande documento, que é um documento de identidade como qualquer outro, como a carteira de identidade, como a carteira de motorista, que é válida também como uma identidade, que é o passaporte. Interessante que a gente sempre esquece do passaporte, da sua natureza. Ele é um documento de identidade. Então, aí você tem um passaporte e, eventualmente, você perdeu sua carteira de identidade, até tirar uma nova, você pode usar o passaporte normalmente. Uhum. E Porque o a... passaporte, sim, me é, diga, me diga. pode continuar. Porque o passaporte, ele é um documento emitido pelo Estado, assim como a carteira de identidade. Uhum. Só que um você tira na polícia civil, né, ou nos órgãos autorizados pela polícia civil, pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados, né, e o passaporte você tira na Polícia Federal, né, que é essa polícia de identificação das pessoas. Aham. Lurdinha, existem países que não é obrigatório apresentar o passaporte, só a identidade resolve? Existe. O mundo está convergindo para ser cada vez mais global. Mas isso começa em espaços regionais. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil, se quiser ir ali na Argentina, basta ir com a carteira de identidade. Por quê? Porque dentro do Mercosul, por exemplo, a gente fez um acordo entre esses países de maneira que a gente possa livremente circular entre eles apenas com os documentos de identidade tradicionais, vamos chamar assim. Aham. Mas isso pode acontecer com países que não seja Mercosul, como o caso, por exemplo, do Peru, como o caso, por exemplo, né? Sempre que antes da crise da Venezuela, também com a Venezuela. Então, essa livre circulação de pessoas, ela acontece sim. Uhum. Ludinha, alguns países exigem visto. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o visto. Bom, o passaporte é a relação dos nacionais com seu país. Então, os brasileiros têm passaporte brasileiro para circular no mundo. Agora, quando um estrangeiro quer entrar num país, aí ele precisa de um visto. O visto é esta autorização de entrada que um país emite para um estrangeiro entrar, circular ou permanecer dentro do seu território. O En- visto é uma mera expectativa de entrada, tá, Moninha? Visto Aham. não é direito adquirido. Ah, mas eu preenchia todos os requisitos da lei daquele país para ter o visto e eles não me deram o visto. É porque isso é uma decisão do Estado de acordo com o seu contexto, se vai emitir visto ou não. Um país que está em guerra, um país que está em conflito, ou um país que passou por um ataque, ou um país que está com um grande evento internacional cheio de gente lá dentro, ele eventualmente ele fala assim: não, agora eu não vou deixar entrar por enquanto, porque não é conveniente, não é oportuno aumentar a quantidade de pessoas dentro do meu território. Aham. Lurdinha, além disso que você falou, quais são os motivos a mais que o visto pode ser negado? Por exemplo, a gente percebe na década de 70, 80, aquela êxodo, né? O povo saindo de Governador Valadares e indo morar nos Estados Unidos e começou então o visto daquelas pessoas daquela região ser negado. Então, quais mais os motivos que eles podem negar o visto? Bom, quando as pessoas elas querem entrar dentro daquele país de forma ilegal, começa a haver um fluxo muito grande de pessoas de um determinado lugar
para aquele país, e aí começa a haver uma suspeita de que essas pessoas elas vão entrar, mas elas não vão entrar com a intenção que elas declaram. Porque a grande questão aqui que se apresenta é o seguinte: olha, eu quero ir para aquele país e eu vou declarar o que, que eu vou fazer lá. Olha, eu Uhum. quero ir fazer turismo, eu quero passear, eu quero conhecer lugares. Mas às vezes as pessoas vão e resolvem ficar. Elas falam que vão fazer uma coisa, mas aí resolvem ficar lá. Elas ficam de forma irregular. Nos Estados Unidos eles falam que é ilegal. A gente fala irregular. E isso acaba gerando uma série de consequências jurídicas, porque ela não tinha autorização para estar ali fazendo aquilo. Ela foi autorizada para entrar, para fazer turismo, para passear, mas ela resolveu estudar ou ela resolveu Uhum. trabalhar e ela não tinha autorização para fazer aquilo. Ou seja, o Estado acaba botando uma série de restrições e às vezes, comete algumas injustiças na nossa percepção como indivíduo. Uhum. Mas a gente tem que olhar do lado do Estado, porque essa questão de deixar entrar, muitas vezes, é uma decisão do Estado. Então, ele não sabe exatamente o que aquelas pessoas todas ali estão fazendo. E às vezes eles cometem uma injustiça mesmo, né, por causa disso. Ou seja, as pessoas elas têm que ser diligentes naquilo que elas estão declarando para evitar constrangimentos, né, graves. É Uhum. claro que quando a gente está falando aqui de relação de brasileiros com os Estados Unidos, tem muita injustiça e tem muito exagero também, né? Aham. Os Estados Unidos, como controlador da sua fronteira, ele é muito lei da segurança nacional, de forma muito violento, né, nas suas fronteiras. A gente tem muitas críticas a fazer a isso também, né? Aham. Em regra geral, a gente tem que ter esse cuidado, saber que o Estado, né, o país, ele pode negar a entrada, sim, das pessoas, tá? Ele Uhum. é uma questão dele, porque é uma lei dele. Ele que está dizendo quem não pode, quem pode ficar, quem não pode ficar, entende? E se Entendi. É a soberania do país, não é? É eles que mandam e eles vão é, decidir quem estão desconfiados ou não, né? não que eu concorde da Moni, porque a premissa aqui da migração é o direito fundamental da pessoa, o direito de ir e vir. Ir e Ela vir. pode estar onde ela quiser, mas não funciona assim, não. É. Isso é um fundamento, né, que a gente trabalha com ele. Mas, Uhum. na prática, os países eles têm restringido muito suas fronteiras de forma muito xenofóbica. A gente já falou disso em outros momentos, né, É Moni? verdade, mas é sempre bom a gente relembrar isso, porque às vezes tem gente assistindo a gente pela primeira vez que não assistiu, então a gente frisa isso e é verdade. É de uma forma, às vezes, até truculenta, né? Exatamente, de uma forma às vezes truculenta. Uhum. E é muito confuso essa parte um pouco, porque assim, se o Estado, no exercício da sua soberania, pode impedir de entrar, por outro lado também, as pessoas que estão famintas, as pessoas que estão vendo situações de conflito, as pessoas que são refugiadas, por que elas não podem ter o direito de sobrevivência delas, além das fronteiras daquele país que seria o país da sua nacionalidade, entende? É, Então, esse entendo. é um dilema global, sabe, que a É. gente vive. E aí a gente vai entrar na seara dos direitos humanos que a gente falava semana passada, né, Ludinha? Exatamente, Moni, Uhum. exatamente, né. Ludinha, quais são os tipos de vistos admitidos pelo Brasil? Bom, o Brasil tem 2 grandes grupos de vistos. A gente tem os grupos para visitante. Então, assim, em linhas gerais, quem é o visitante? É todo aquele que vem para não residir, para não morar. Vem para Ele vem passear, para ele vem para passear, ele vem para um para seminário, para trabalho. fazer um curso curto, um curso breve, ou ele vem para estudar por um curto período de tempo, mas ele não vem para estabelecer residência, ele não muda a casa dele para cá. É isso, Aham. né? E o outro grande grupo dos Então, só um tempos. parênteses aqui. Então, esse primeiro visto que a gente fala por um tempo, o país, então, o Brasil, então, ele coloca data nesse visto. Ele vai colocar data, ele pode colocar data no outro também, mas ele coloca. O critério não é o tempo nem a data, o critério é não vai estabelecer residência. Ele não Entendi.
Porque a gente, quando muda de cidade, a gente não transfere a residência, não é assim? Se você Transfere. sai lá de Valadares, vem para Belo Horizonte, para ficar morando aqui, estudando aqui, você traz sua vida toda para cá, você indica a sua residência em Belo Horizonte, não é assim? É assim. Então, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Naquele que vem como visitante, isso não vai acontecer. Ele não tem nenhuma intenção de estabelecer a residência dentro do Brasil. Uhum. Agora, o temporário não. O grupo dos temporários, esses têm como ponto fundamental estabelecer a residência no Brasil, ainda que seja por 5 meses, 3 meses, entendeu? Mas ele transfere a residência para cá, a, Entendi. a moradia dele para cá, por um período de tempo. Uhum. E aí, Lurdinha, o que que é essa autorização para residência para estrangeiros? Dá autorização, assim, ilimitado? O senhor autoriza a residência, o país autoriza a residência? Tá tudo certo. Então, isso aqui é interessante, porque às vezes as pessoas confundem muito por conta lá dos Estados. A nossa referência acaba sendo o direito do outro Sempre país, né? é, Mas através do nosso eu explico de lá também só um pouquinho, porque cada país tem suas próprias regras, tá? Mas, por exemplo, a autorização de residência é uma etapa do visto, digamos assim, de permanecer aqui no território. Então, o estrangeiro veio para cá e ele quer ficar aqui, ele precisa que o Estado diga que ele pode ficar. Quando ele fala isso, ele permite que a pessoa trabalhe, estude, né? Que ela tenha vida plena, que ela alugue imóvel, que ela tenha uma vida plena de direitos civis que a gente fala. Então, ela pode exercer os direitos da vida civil, que é o green card lá nos Estados Unidos, que todo mundo fala assim, você conseguiu a cidadania americana, então você tem o green card. Não, né? O green card é uma autorização de residência também, entende? entendo. Então, a pessoa não está se tornando nacional daquele país, não. Ela está apenas autorizada a permanecer ali e ter uma vida plena em termos de trabalho, estudo, moradia, né? Uma vida plena em termos de direitos civis. Ah, claríssimo, Lurdinha, maravilha. Sempre maravilhoso conversar. Isso é uma aula de 10, 15 minutos que a gente tem aqui toda quarta-feira. Muito obrigada pela sua presença, pela parceria. Suas considerações finais? Pessoal, fiquem sempre atentos toda vez que você quiser ir para um país e que você vai se colocar na condição de estrangeiro. Procure fazer tudo dentro da lei daquele país para você não passar constrangimento e ser forçado a sair, deportado, né? O que é um constrangimento enorme. Então, fiquem atentos às regras daquele país, tá? E vá dentro delas. Quando você está no outro país, você é estrangeiro. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter atenção. É verdade. Tenha boa educação e obedeça às regras do lugar. Igual quando chega na casa da gente, né, Lurdinha? Eu falo exatamente esse exemplo em sala, Moni. Isso mesmo. Amor, muito obrigada, gente. Lembrando aqui, ó, Instagram da Lurdinha tá aqui, @Maria de Lourdes Albertini. Um beijo, até quarta-feira, se Deus quiser. Querida. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.